e chama a julgamento, nosso último caso, e aqui eu já entro, é um caso complexo, o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.469.449 de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Após os votos da ministra Carmen Lúcia, relatora, e do ministro Flávio Dino, acompanhando a relatora, ambos negaram provimento ao agravo regimental, eu pedi vista na sessão virtual de 9/8/2024 a 16/8/2024. E já antecipo que, com todas as vênias, eminente relator, é o ministro Flávio Dino, irei divergir desse caso. Me parece que há aqui questões muito importantes a serem analisadas, como foi analisadas pela eminente ministra relatora, e dessa forma pretendo colocar aqui um contraponto em relação a essas questões. Quem ingressou com agravo em recurso extraordinário foi o Ministério Público. Aqui o agravo é do Ministério Público do Estado de Goiás, em relação a uma decisão em habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, um habeas corpus em que o Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente. Aqui eu transcrevo o acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus, confirmando a liminar, para trancar um inquérito civil. A verdade é que houve o trancamento do inquérito civil 2019-0084-8808, um inquérito civil que analisava questões fáticas idênticas, mas sob outra ótica, sob a ótica do desvio de dinheiro de fundações, analisava questões que também haviam sido tratadas no procedimento de inquérito de investigação criminal 02/2018. O Ministério Público, e aqui é um caso que ganhou repercussão, o Ministério Público do Estado de Goiás, primeiramente, instaurou um PIC, Procedimento de Investigação Criminal, com o objetivo de apurar suposta prática, aí sim, de infrações penais, de crime de apropriação indébita e lavagem de capitais praticados por uma organização criminosa que seria liderado por Robson de Oliveira Pereira, e composta por pessoas de sua confiança que teriam atuado para desviar recursos doados para a Associação Filhos do Pai Eterno. Durante essas investigações foram deferidas diversas medidas cautelares, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, bem como a interceptação telefônica dos suspeitos. O investigado religioso, Robson de Oliveira Pereira, impetrou habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no qual alegou, dentre outras teses, a ilegalidade da investigação conduzida pelo Ministério Público em razão da tipicidade das condutas criminais a ele imputadas. Eis que a própria alegação dele foi que a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, seria uma entidade privada na qual não há movimentação de recursos públicos. A ordem foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu a atipicidade das condutas apontadas pelo órgão ministerial, ou seja, reconheceu que elas não configurariam crimes de apropriação indébita, não configurariam lavagem de capitais praticada por organização criminosa. Então, aqui a questão é criminal. O Ministério Público entrou com diversos recursos na área criminal, mas isso houve o trancamento. Agora, houve e havia na área civil um inquérito civil público em que o Ministério Público, e essa é a diferença, o Ministério Público nessa área, o Ministério Público apurava não a questão de lavagem de dinheiro, não a questão de sonegação fiscal. O que o Ministério Público apurava por meio do inquérito civil público, o que
se estava a apurar era exatamente desvios na entidade associativa, desvios de dinheiro nessa fundação que era a Associação Filhos do Pai Eterno. E o Ministério Público tem função, uma função específica de curador de fundações. E pediu o Ministério Público do Estado de Goiás, havia pedido o compartilhamento das provas na questão do inquérito civil. O Tribunal de Justiça de Goiás, e a parte entrou novamente com habeas corpus para trancar o inquérito civil. O que já desde logo, e depois eu voltar, o caso não seria o caso, porque não há inquérito civil, não há mínima possibilidade de atentado à liberdade de ir e vir. O inquérito civil, o máximo que ele pode gerar é a propositura de uma ação civil. E a ação civil, o máximo que pode gerar é um ressarcimento, e se for ação civil por ato de improbidade, são as sanções da lei que até, no caso anterior, nós estávamos tratando. Jamais uma prisão, jamais o cerceamento da liberdade de ir e vir. Então, o habeas corpus nem seria aqui a medida cabível. Obviamente, a ideia desse habeas corpus foi para que caísse com a mesma o julgamento do habeas corpus anterior e, com isso, se estendesse a ordem de habeas corpus. No voto condutor do acórdão proferido pelo TJ de Goiás, que concedeu a ordem para reconhecer a tipicidade e determinar o arquivamento das investigações, disse: sabe-se que a legislação pátria, abre aspas, sabe-se que a legislação pátria permite a fiscalização de associações privadas pelo Ministério Público, de forma pontual e específica, quando chegar ao conhecimento de que existem possíveis irregularidades que atinjam direitos sociais e individuais indisponíveis, quando for necessário para garantia da ordem pública, em especial no caso de entidades criadas com fins filantrópicos, que recebam subvenção do poder público, haja visto o dever ministerial de zelar pelos interesses sociais, artigo 127, bem como pela vedação constitucional de associação para fins de práticas ilícitas. E o próprio voto condutor diz: o Código Civil de 2002, em seu artigo 166, atribui ao Ministério Público a tarefa de velar pelas fundações privadas, incumbência de caráter efetivo, amplo e permanente, bem como outras espécies de pessoas jurídicas, também são objeto de atenção ministerial, por força elementar dos mesmos comandos constitucionais citados anteriormente. E naquele momento, disse o TJ de Goiás, porém, as sociedades civis, assim como as sociedades religiosas, pias, morais, como a FIP, científicas ou literárias, e as associações de utilidade pública, as fundações, eram, na regra do artigo 16 do Código Civil de 16, entendidas como pessoas jurídicas de direito privado, e conclui: portanto, tal poder de fiscalização pelo parquê não alcança as entidades privadas mantidas por contribuições doadas de forma voluntária a entidades religiosas, pois a própria voluntariedade do ato de doação evidencia que o interesse é disponível. E permanece nesse sentido para conceder o habeas corpus também em relação a FIP. Agora, a FIP, essa Associação do Pai Eterno e Perpétuo Socorro, na questão civil, que ela estava sendo investigada em inquérito civil para apurar, abre aspas, notícia de que o padre Robson de Oliveira Pereira, diretor da Associação do Pai Eterno e Perpétuo Socorro, a FIP, estaria utilizando os valores arrecadados pela associação em benefício próprio. Então, esse era o objeto dentro do âmbito do Ministério Público, da possibilidade do Ministério Público, que tem competência ou atribuições, para ser mais técnicos, cíveis, apurar via inquérito civil. A questão criminal, sonegação, lavagem de dinheiro, havia sido trancado o procedimento, o PIC, procedimento investigativo do Ministério Público. Agora, aqui, em que pese os fatos serem os mesmos, nós sabemos que há a independência, a autonomia de instâncias.
o mesmo fato pode ser configurado como crime, pode ser configurado como ilícito administrativo, ou pode, como aqui se imputa ao paciente, o padre Robson de Oliveira Pereira, diretor da FIP, podem ser atos ilícitos civis que acabem contaminando a licitude de uma associação. Então, é essa a questão que foi colocada. A eminente ministra relatora votou pelo não provimento do recurso extraordinário, mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido também aqui do trancamento, diríamos assim, do inquérito civil. Senhor presidente, só pela ordem. Por favor. Eu tenho aqui, nas minhas anotações, no sentido de acompanhar a ministra Carmen Lúcia, porque também há uma informação nos autos de que, sobre o reconhecimento da impossibilidade do Ministério Público promover inquérito civil contra pessoa jurídica de direito privado, há coisa julgada reconhecendo não só a ilegitimidade do Ministério Público, mas também a atipicidade da conduta. Eu tenho essa informação nos autos. Então, fez coisa julgada, a atipicidade da conduta e a ilegitimidade do Ministério Público para sindicar entidade privada. Na verdade, ministro Fux, perdão, na verdade, a atipicidade foi reconhecida em habeas corpus em relação às infrações penais. E na fundamentação do habeas corpus para infrações penais, o voto condutor diz que o Ministério Público não poderia analisar, mas a coisa julgada foi em relação à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro em relação a organizações criminosas, porque são investigações diversas. Nessa investigação, não há coisa julgada, tanto que há o ARI interposto pelo Ministério Público. O que se pretende colocar é que, uma vez decidido que é atípico no crime, seria atípico aqui no cível. Nós sabemos que a única vinculação existente, no caso, é quando há a prova de que não existiu o fato ou que não há autoria. E o habeas corpus não entrou nisso, até porque o habeas corpus não analisou as provas. Então, não é nenhuma das hipóteses que vincula a instância civil. Mas isso é infraconstitucional, porque está no Código de Processo Penal. O que também me chamou a atenção foi o precedente que se pode criar com isso, porque a ministra Carmen Lúcia, ela negou seguimento ao recurso extraordinário, porque também aqui essa alegação de que, em todo caso de trancamento, a violação do artigo 127, 129 da Constituição Federal, isso aí vai lotar o Supremo. Por favor, Vossa Excelência me permite. Eu deixei, inclusive, expresso no voto que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Ministério Público não estaria impedido de investigar, aspas, dispondo de razões objetivas, ou seja, se dispuser, de razões objetivas e concretas, a vida institucional das associações, pessoas jurídicas de direito privado, constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, altruísticos, científicos, artísticos, religiosos, educativos, esportivos, recreativos, etc. Senão que, na espécie, o seu pedido, avalizado pelo acórdão, revela, com a devida e necessária vênia, intenção de contornar o que decidido no habeas corpus, procedendo-se por via transversa com a instauração de inquérito civil público que configura indevido bis in idem. Fecho aspas. O que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que eu entendi que eu não poderia superar sem entrar, aí sim, e por isso eu apliquei a súmula 279. Houve o julgamento de haviam as tantas ações, nem era apenas uma, mas, enfim, que chegou ao Superior Tribunal e no habeas corpus o Superior Tribunal concluiu exatamente no sentido de que não se poderia adotar aquele procedimento que vinha sendo adotado pelas instâncias antecedentes, em Goiás.
Feito isso, o Ministério Público ajuiza dá início a um outro procedimento civil, como Vossa Excelência afirma, presidente. Entretanto, como ele não conseguiu andar por aqui na área criminal, afirma o Superior Tribunal de Justiça, ele estaria contornando a proibição que foi feita com a instituição desse novo PIC. E por isso é que o Superior Tribunal de Justiça afirma, e eu deixei transcrito, foram inicialmente, né, a sexta turma, por unanimidade, concedeu em parte de um habeas, concedeu a ordem, confirmando, para reconhecer a impossibilidade da reutilização ou compartilhamento dos elementos de prova naquele procedimento criminal e respectivas cautelares, e mandou trancar o inquérito civil. Por quê? Ele, como o Ministério Público não conseguiu chegar pela via criminal, e aí, independente, e nós não estamos absolutamente, não estamos entrando aqui na seara de o que se deveria ter sido feito, ou se naquela instância criminal foi acertada ou não a decisão até o final. O certo é que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e ele disse, não pode ser feito desse jeito. O Ministério Público, então, dá início a um procedimento civil com o mesmo objeto. Então, veio agora o Superior Tribunal, pela sexta turma, e afirma, não, continua do mesmo jeito, continua sendo mantido o impedimento, porque, embora o Ministério Público possa mesmo investigar, neste caso, o que era pedido de compartilhamento era para que os mesmos fatos, não sob o rótulo criminal, mas sob o rótulo civil, houvesse a possibilidade de dar continuidade a essas investigações. Eu absolutamente não adentrei a questão de mérito por uma razão simples. Aqui, para eu dizer que o Ministério, que não eram as mesmas coisas, que não eram os mesmos fatos, que eles não estavam tentando o mesmo caminho, eu teria que examinar provas. E aí eu acho que realmente não daria para eu revolver isso nessa instância. O Ministério Público com embargo de declaração que foram rejeitados por unanimidade. E tudo isso era com base na legislação infra. É essa a razão pela qual, mas enfim, com todo o respeito. Não, lógico, mas eu acho. E não achei um caso fácil, demorei até um pouco mais com esse caso, porque eu achei um caso, só que eu esbarrava sempre na mesma circunstância. Praticamente é um caso, assim, dentro dessa ótica, praticamente até nas instâncias inferiores pode ser analisado, a repercussão geral não tem. Mas aqui, ministro Fux, ministra Carmen, na verdade, o precedente é muito perigoso. Porque habeas corpus e inquérito civil muda totalmente o juízo natural. Não tenho dúvida da dificuldade, tanto que estou dizendo, se pegarem o tempo que ficou comigo foi maior do que a média. Exatamente porque não é um caso comum. Entretanto, se comparado da descrição fática, que eu não posso revolver, o que foi julgado inicialmente na área criminal e o que depois foi apresentado como se fosse para ser reexaminado neste procedimento investigativo civil, é o mesmo Então, aí é a nossa divergência, ministra Carmen. Ministro Alexandre, só uma observação, que aqui já se discutiu tanto no plenário. A decisão judicial não pode ser no sentido de se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Como é que é? Come. Porque é o mesmo fato. Foi considerado atípico fato. Aí o Ministério Público muda de ótica para poder perseguir de alguma maneira. Na verdade, ministro Fux, é isso. A verdade é que houve acusação de várias e várias pessoas, vários e vários fiéis, acusação de que esse o padre Robson de Oliveira Pereira estaria desviando recursos da entidade privada AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, que esses fiéis buscavam contribuir para a construção da Basílica de Goiás. Então, esse é o fato. Criminalmente, a ele foi imputado apropriação indébita, lavagem de dinheiro, e o tribunal falou isso é atípico. Civilmente, não é isso que se imputa a ele. Civilmente, a AFIP ela é uma associação
de utilidade pública. Ela foi declarada pela Lei Estadual 18.919, de 2015, é a associação de utilidade pública. Se uma associação de utilidade pública está desvirtuando a sua finalidade, ela pode perder a utilidade pública e, com isso, perde uma série de benefícios. E isso compete ao Ministério Público apurar. Na verdade, o Ministério Público está apurando no inquérito civil a conduta da associação como um todo, inclusive com a possibilidade de perda da utilidade pública. Não mais nada criminalmente em relação ao padre Robson. Não entendo a argumentação e já percebendo que ficarei vencido, mas quero aqui deixar muito claro do perigo desse precedente, do perigo de se utilizar a turma, tanto a Câmara Criminal em Goiás como a turma criminal no STJ, para julgar algo que não é deles. Aqui houve uma usurpação rápida, por vários motivos, de juiz natural, porque há um recurso. A lei prevê recurso do inquérito civil ao Conselho Superior do Ministério Público e há possibilidade de impugnação judicial, jamais as câmaras criminais. O que ocorre, e só para que fique bem claro, é competência legal do Ministério Público fiscalizar entidades privadas que tenham utilidade pública. Isso é competência legal. O inquérito civil foi instaurado para analisar o desvirtuamento dessa entidade, Associação Pai Eterno e Perpétuo Socorro, a FIP, não mais para apurar condutas criminais. Então, essa é só a nossa divergência. E também a questão do mecanismo. Já tivemos várias possibilidades aqui de discutir a célebre discussão entre Rui Barbosa e Pedro Lessa, sobre a doutrina nacional que era defendida, doutrina brasileira do habeas corpus, que inclusive fez surgir o mandado de segurança, que é um instrumento típico brasileiro para qualquer direito líquido e certo que não seja a liberdade de locomoção. Então aqui caberia até um mandado de segurança, não um habeas corpus. Só que o mandado de segurança, o caminho seria totalmente diferente. Seria outra Câmara no TJ de Goiás, seria outra turma, outra sessão, e outra turma no Superior Tribunal de Justiça. Porque não há, nem reflexamente, não há a possibilidade de atentado à liberdade de indivíduo. Eu até concordo, e poderia concordar, que no âmbito civil, ou mesmo no âmbito penal, pudessem dizer que o compartilhamento de provas, provas já não admitidas no crime, não poderia ocorrer. Agora, trancar a investigação para impedir que, se no âmbito civil continuasse a analisar que a Associação Pai Eterno e Perpétuo Socorro estava tendo a sua finalidade desviada e, consequentemente, poderia perder a sua condição de utilidade pública, isso me parece extremamente alargado no âmbito de um habeas corpus. Então, essa é a minha grande divergência. Só para dizer que o que chegou aqui foi um recurso extraordinário. Pois é, essa é a questão. Assim eles impetraram contra aquela decisão um recurso extraordinário que foi inadmitido, interpuseram um agravo, eu neguei seguimento, e aí vem este agravo. Quer dizer, o que chegou aqui para nós não foi examinar se o habeas corpus era não. Agora, de toda sorte, aí nós temos uma divergência. Por quê? Habeas corpus, quando se fizer necessário, e o juízo de valor e o exame foi feito em outra instância, não chegou aqui para nós esse exame, é o único instrumento que o direito brasileiro oferece que até de ofício a gente não conhece. A semana atrasada nós julgamos um caso contra uma decisão num recurso no Superior Tribunal de Justiça, veio em habeas corpus para aquela criança não sair, não era nem liberdade de locomoção no sentido de negar, mas no sentido de não permitir. Não, nós não conhecemos, porque não cabia, e de ofício concedemos o habeas. Sim, ministra. O habeas tem uma dimensão. Mas a liberdade de locomoção. Sim, aqui não há liberdade de locomoção em jogo. O que eu estou dizendo é que, em trancamento de inquérito, quando é criminal, nós já fizemos e fazemos o que o Superior Tribunal de Justiça
afirmou e que eu não achei que eu poderia superar na competência constitucional que me é devida afirma ele, nós, na matéria criminal, dissemos que não podia, o Ministério Público vem por outra via e tenta contornar o que eu decidi. Eu fiquei neste espaço, eu não adentro de jeito nenhum isso, o Ministério Público tem competência é dever, não tenho dúvida nenhuma que poderia e deveria. Mas aqui, inclusive, não é a pessoa jurídica que está. O agravado é uma pessoa física. Eu gostaria de indagar de Vossa Excelência, ministra Carmen, se esse tema que o ministro Alexandre evoca sobre... Excelência, confundiu o presidente com o presidente da outra turma. É isso, porque é muito Acho presidente, né? Só aqui tem 3. É a semelhança física. 3 presidentes aqui. O ministro Alexandre trata da temática do cabimento ou não do habeas corpus, que é um argumento que, de fato, impressiona. Isso foi veiculado no recurso extraordinário? Não. Do Ministério Público? Não, até porque... Não. E no Não me lembro. Foi veiculado no recurso extraordinário do Ministério Público. Nós apenas especificamente. Eu não me lembro disso. Para ponderar aqui, porque nós também temos essa jurisprudência. Habeas corpus e mandado de segurança são instrumentos extremos consagrados à Constituição Federal. Nós aplicamos o habeas corpus especificamente. O mandado de segurança, o mandado de segurança, eu não chego a isso, de jeito nenhum. Agora, o habeas corpus, a história do habeas corpus é a história do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a última porta que se bate. Mas eu digo o seguinte, se a parte nominar errado, entrou com mandado de segurança, era caso de habeas corpus, eu cumpro a lei 2016. Eu contemplo a fungibilidade, porque são instrumentos de defesa de garantias constitucionais. Mas o grande problema, ministro Fux, os debates são bons para eventual precedente ficar bem delineado. O grande problema é o seguinte: o habeas corpus ou o mandado de segurança, se a parte puder escolher o que entra, aqui no Supremo não, porque nós julgamos tudo. Agora, no Tribunal de Goiás ou no STJ, ela escolhe o órgão julgador, porque habeas corpus vai para criminal, seja no TJ de Goiás, seja no STJ, e mandado de segurança vai para direito público ou direito civil. Então, aqui, o que me parece são esses 2 pontos que eu divirjo, com todo o respeito, todas as vezes, à ministra Carmen. Primeiro é que não caberia habeas corpus. Não caberia habeas corpus, porque não há nem reflexamente a possibilidade de cerceamento à liberdade de ir e vir, como o Ministério Público colocou. E segundo, que poderíamos até dizer que as provas compartilhadas não podem ser utilizadas, mas o trancamento do inquérito civil, que pretende verificar se uma associação religiosa está sendo desvirtuada e uma associação com utilidade pública declarada por lei, me parece que isso acabaria restringindo por demasia o desempenho das funções do Ministério Público, que não é só proteção ao patrimônio público, mas também ao patrimônio social e outros interesses difusos e coletivos. Isto não está na minha decisão, só para ficar claro. O que eu assentei foi que, tendo... É por isso que eu estou tentando convencer Vossa Excelência. Mas aí pode pôr mais motivação. Ministro Alexandre, no recurso extraordinário, isso está posto em que termos? Porque o que me impressionou foi que a ministra Carmen usou o argumento que é fundamental sobre revolvimento de fatos e provas, que é uma fronteira de autocontenção sem a qual não existe sistema de justiça no Brasil, né? A questão é, se isto foi veiculado no RE de modo explícito, aí a questão seria mais de enquadramento jurídico do que propriamente de revolvimento de fato. Nas razões recursais, ministro Flávio, o Ministério Público coloca: a instauração do inquérito, abre aspas, a instauração do inquérito civil público por si só não representa risco à liberdade do investigado, de sorte que, na esteira da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, é incabível a impetração de habeas corpus com a finalidade de determinado trancamento de apuração civil, sob pena de desrespeito à finalidade constitucional do remédio heróico. Razões recursais do Ministério Público. E continua: a via da referida ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal à decisão do Tribunal de Justiça de origem, que julgou
improcedente a reclamação levada à sua apreciação. Porque houve recurso ao TJ de Goiás, no primeiro momento, uma reclamação dizendo, olha, não pode continuar com esse inquérito civil. O TJ de Goiás disse, pode. É outra coisa do que a investigação criminal. E aí você entrou com um habeas corpus. Um habeas corpus contra essa decisão. Ou seja, ao invés de você entrar com recurso que iria não para a parte penal do STJ, você entrou com habeas corpus direcionando o julgamento. Então, no meio do caminho, a parte mudou. Entrou primeiro com uma reclamação. Por que não entrou com HC contra o inquérito civil no Tribunal de Goiás? Não, aí entrou com uma reclamação. No meio do caminho, a hora que perdeu a reclamação no Tribunal de Goiás, entrou com habeas corpus. O STJ deu e o Ministério Público recorreu, porque foi a primeira vez que poderia se manifestar assim, dizendo, não cabe habeas corpus, porque não há aqui nenhuma, repito, entre aspas, não representa, a instauração do inquérito civil não representa risco à liberdade do investigado. Senhor então, há essa previsão. Eu vou, à vista dessa observação, reajustar meu voto para o provimento parcial, provimento do agravo, provimento parcial do RE, para manter o prosseguimento do inquérito civil, porém extirpando as provas que foram colhidas na via criminal. Então, esse é o meu voto. Agora, presidente... Esse é o meu voto. Eu estou aderindo, então, ao voto. Eu ainda não terminei. Não. Não, eu achei que o silêncio tinha terminado. Porque Vossa Excelência começou dizendo que estava divergindo. Como sim, não estou brincando. Não, porque exatamente... Defendendo Vossa Excelência. Eu agradeço, ministro. O que me preocupa, ministro Fux, é essa escolha de caminho. Que foi feito pelo Ministério Público. Essa que é a grande verdade. Não, a escolha de caminho não. não. O que diz o acordo do STJ? Eu fui do Ministério Público, a primeira turma tem tradição de não trancar a ação penal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha o que diz e o Supremo, a cognição do Supremo, o efeito evolutivo é sobre o que o STJ julgou. O que o STJ decidiu? Para reconhecer a impossibilidade de reutilização dos elementos de prova colhidos no PIC, respectivos cautelares, determinando o trancamento do inquérito. Então, mas determinou o trancamento também por habeas corpus. Não, mas veja o seguinte, qual é o nosso julgamento aqui? O que nós podemos fazer aqui? Porque senão, é o que eu já disse isso uma vez, talvez seja por um defeito meu de ter pertencido aos tribunais do país. O Supremo Tribunal Federal não é tribunal de apelação. Nós temos que julgar... Nem o STJ. Não é tribunal de apelação. Mas, no caso aqui, eles entenderam pela nulidade da prova que foi reaproveitada. Porque o que se fez aqui? Na verdade, ministro, o que se fez aqui foi o seguinte, o Ministério Público conseguiu pegar de um jeito e foi pegar do outro. Isso aqui está na cara. Mas, ministro Fux, a questão é o seguinte, mesmo que seja isso... O Ministério Público tem o direito constitucional de instaurar um inquérito civil. E se a parte não concorda, a parte tem o direito constitucional de impugnar pelas vias corretas. O que a parte fez? A parte entrou com uma reclamação, que já também não era o instrumento correto, mas entrou com uma reclamação e perdeu no Tribunal de Justiça de Goiás. E aí entrou com habeas corpus. Não cabe habeas corpus. A questão é essa. Qual a liberdade de ir e vir? Então, essa é a nossa grande divergência. A divergência. E para isso, não precisa análise de prova. Habeas corpus, precisa sim, até em habeas corpus. Nós negamos não poucas vezes quando precisa de analisar. Nós o cabimento ou não do habeas corpus não precisa de análise de prova. Mas isso que eu estou dizendo. Pode ser tão restrito assim, né, ministro? Mas para análise de habeas corpus... O que o inquérito civil pode gerar na vida de uma pessoa? O que o inquérito civil pode gerar com os sectários? Jamais prisão. O entendimento mas para trancamento de inquérito, se for criminal, independente de qual seja a consequência, a gente até pode conceder. A grande mote, para mim, para eu chegar à conclusão que eu cheguei, diferente do ministro Alexandre, independente dessa questão do habeas, com a qual aí realmente temos divergência, porque eu acho que habeas corpus, se habeas corpus, ninguém entraria com recurso extraordinário, se ele tem sempre o habeas corpus. O habeas corpus sempre serviu aqui, nós adotamos quando a coisa julgada, se comprova uma ilegalidade, nós admitimos quando há um recurso
e nós não exigimos requisito de admissibilidade para habeas corpus, nunca exigimos, nossa jurisprudência é pacífica. Agora, a divergência básica, nem é tanto sobre isso, é sobre o tribunal entendeu que poderia, sim, o Ministério Público, e não me parece, ministro-presidente, com todas as vênias, que estejamos falando aqui de competências ou não do Ministério Público, porque é expressa a sexta turma ao afirmar não está impedido o Ministério Público de investigar, dispondo de razões objetivas e concretas à vida institucional, senão que, na espécie, o seu pedido, avalizado pelo acórdão, revela, com a devida e necessária vênia, a intenção de contornar o que foi decidido no habeas corpus número tal, procedendo-se por via transversas com a instauração de um inquérito civil público. É isso. Então, este é devido processo legal, devido processo substantivo legal. O Ministério Público tem as armas na mão, utiliza. Por que o Ministério Público não denunciou logo, então? Não, porque aqui é inquérito civil, ministro Fux. Aqui não é o criminal. Sim, mas aqui o Ministério tentou criminal. Não, o criminal foi trancado. Então, foi trancado. O Ministério Público está no inquérito civil. O que ele poderia propor, no máximo? Poderia propor ação de indenização, ação para perder a utilidade pública. Essa questão, porque aí se estava a apurar um procedimento irregular de uma associação. Então, obviamente, seja o Tribunal de Justiça, que não trancou o inquérito civil, seja o STJ, ao meu ver, poderia trancar o inquérito civil? Poderia. Aí eu não, mas não por habeas corpus. Porque todos os casos do Supremo Tribunal Federal em que nós admitimos habeas corpus, qualquer que seja o caso, mesmo reflexo, mas sempre tem que ter a possibilidade lá na frente de prisão, de cerceamento da liberdade de indivíduo. Jamais o inquérito civil vai gerar cerceamento. Mas eu não vou me alongar muito. Eu aqui, na verdade, eu vou mais além do ministro Flávio, mas subsidiariamente com o ministro Flávio. Eu conheço do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em virtude do não cabimento de habeas corpus para trancamento de inquérito civil do Ministério Público. Subsidiariamente, e determinar o prosseguimento determinar o prosseguimento das investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, nos autos do inquérito civil, excluindo-se as provas que foram afastadas do âmbito criminal. Então, eu excluo as provas exatamente para impedir isso. Não conseguiu aqui, vai ali. Mas não tranco o inquérito civil. O Ministério Público pode, por exemplo, via testemunhal no inquérito civil, provar que aquela associação religiosa está desvirtuada e pediu a cassação da utilidade pública. Não pode usar desse manejo, não conseguir a prova lá, que então eu afasto essas provas. Mas o que realmente me preocupa é nós admitirmos um habeas corpus para trancar o inquérito civil, não é o procedimento. É assim que voto. Senhor presidente, apenas para consignar o meu voto, acompanhando Vossa Excelência, com um detalhe fundamental à ministra Carmen, a quem eu peço vênia, é que, de fato, eu até poderia, e eu tenho muita simpatia pela doutrina brasileira do habeas corpus, porque acho que é um momento muito elevado na história do direito brasileiro e do Supremo. O argumento que me impressionou e fez eu mudar a direção principal do meu voto é de que isso viola o juiz natural, porque mesmo que nós ampliássemos habeas corpus na esteira da doutrina brasileira, repito, com a qual, como me disse o ministro Fux, dada a excepcionalidade, a dignidade, a estatura, a história do habeas corpus no Brasil, isso esbarraria nesse outro óbice, uma vez que sabemos bem que isto pode significar uma escolha do juízo e com consequências. Essa é a razão principal. Ainda mais quando já há um habeas corpus, um trancamento anterior, um direcionamento. Pois não, exatamente isso que eu estava pensando. Eu acompanho o ministro Alexandre. Presidente, me permite uma questão de fato, Vossa Excelência? De fato, só. De fato. A competência para julgar o mandado de segurança criminal no TJGOS é o mesmo no habeas corpus criminal, assim como no STJ. São os mesmos órgãos competentes. Mandado de segurança criminal e habeas corpus criminal. Só isso. Não necessariamente, doutor. Por favor, ministro Zanin. Presidente... Até porque, doutor,
não seria um mandado de segurança criminal. Aqui não é criminal, aqui é civil. Seria um mandado de segurança civil. Tanto que a parte entrou com reclamação e não com habeas corpus. Então, aqui, uma coisa é mandado de segurança criminal. Aqui não é mandado de segurança criminal. Mandado de segurança civil seria. Ao desvirtuamento do juízo natural. Ministro Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares e a todos aqui presentes. Adianto que meu voto segue o voto da eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, no sentido de negar provimento ao agravo regimental. E assim o faço pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, não tenho dúvida de que temos aqui um caso de enorme complexidade que gerou uma investigação complexa, mas que, no tribunal local, houve a conclusão de que os atos seriam atípicos em relação ao padre Robson. Pois bem, uma vez considerados atípicos e determinado o trancamento do inquérito policial, ou do PIC, melhor dizendo, houve uma nova provocação do tribunal local e depois do Superior Tribunal de Justiça, pela via do habeas corpus, sob o argumento de que o inquérito civil que foi instaurado, na verdade, seria uma forma de manipular o trancamento do PIC. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, analisando esse argumento, entendeu, como já disse a eminente relatora, que isso de fato aconteceu. Disse o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de habeas corpus. O que avulta nessa hora processual, portanto, nos dizeres da defesa, é que, apesar do arquivamento do inquérito policial, procedeu-se ao prosseguimento por via transversa, com a instauração de inquérito civil público, o que configura bis in idem. Aqui eu abro um parênteses para dizer que, infelizmente, não é incomum que o Ministério Público, ao ter as portas fechadas da via criminal ou ao se deparar, por exemplo, com uma prerrogativa de foro, venha a instaurar inquérito civil, mas com finalidade penal, para coletar prova criminal. Não sei se é o caso dos autos, e nem vou aqui discutir, porque eu vou partir da premissa fática que foi delineada pelo Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça concluiu exatamente dessa forma. Concluiu que o inquérito civil instaurado, na verdade, era uma via transversa para driblar o trancamento do PIC, do procedimento investigatório criminal. Então, para revolver, para reconsiderar ou para infirmar essa conclusão do Superior Tribunal de Justiça, nós teríamos aqui que fazer uma ampla análise probatória. Teríamos que ir a fundo, verticalizar o inquérito civil para saber se efetivamente lá havia uma investigação criminal pelas vias transversas ou não. Mas isso nós sabemos que não é possível fazer pela via estreita do recurso extraordinário ou do agravo em recurso extraordinário. Então, por esse motivo, por entender que não podemos aqui fazer esse revolvimento factual ou probatório, é que eu estou também acompanhando a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, para negar provimento ao agravo regimental. É assim como o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Cristiano Zanin. Uma observação só que parece importante. Na verdade, quem, além, ao meu ver, com todo respeito às posições em contrário, quem, além de se utilizar do instrumento errado, o habeas corpus, fez todo o revolvimento probatório foi o STJ, que também não poderia. E isso porque o Tribunal de Justiça de Goiás, e aí nós ficaríamos com a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, porque nem habeas corpus no STJ, mesmo que admitamos, nem o RE podem fazer esse revolvimento, na reclamação disse: não encontra respaldo assertiva dos reclamantes e o que o acórdão tenha decidido que o Ministério Público não tem legitimidade para apurar em qualquer âmbito a gestão da FIP. E aí julgou improcedente a reclamação. Então, a reclamação, o TJ de Goiás, que ele poderia fazer
análise probatória, ele disse, pode continuar investigando, são coisas diversas. Aonde foi alterado foi no STJ. Não, quem ingressou com o HC foi o próprio... De quem? Houve uma reclamação. Não, houve uma reclamação ao tribunal de origem. O juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau manteve. Aí houve uma reclamação. Não, reclamação. E da reclamação HC. É que, na verdade... Não, Desculpa, ministro. Não, por favor. Se me permite, senhor presidente. Na verdade, houve a reclamação para o TJ de Goiás direto da decisão do Ministério Público que abriu inquérito civil, dizendo, está desrespeitando o trancamento de vocês. O TJ disse... Então o TJ trancou. Não. O criminal. Mas trancou o TJ. O criminal, sim. Com ampla cognição dos fatos. Exato. Trancou o criminal. Daí o Ministério Público abriu inquérito civil. Houve reclamação. O TJ disse, não é a mesma... O TJ disse, não é a mesma coisa. Pode continuar. O TJ, que tinha ampla cognição, disse, o STJ que removeu os aí fatos. eles impetraram o habeas corpus. Como é que nós vamos falar isso? Vossa Excelência, com a palavra. Não, já falei que eu tinha que falar. Eu só queria fazer uma observação. Na verdade, no STJ, ao conhecer o habeas corpus, o STJ poderia fazer análise das provas pré-constituídas que instruíram o habeas corpus. Então, nessa análise dessa prova pré-constituída, o STJ entendeu que o inquérito civil, na verdade, estava sendo utilizado como se fosse um procedimento investigatório criminal já trancado. Ou seja, que estaria acontecendo um verdadeiro bypass naquilo que decidiu o Tribunal de Justiça de Goiás. Então, essa foi a conclusão do STJ a partir de uma análise de provas pré-constituídas que que instruíram aquele habeas corpus. Aqui, nós estamos na via do recurso extraordinário. Então, penso eu que não podemos fazer essa reanálise probatória para concluir de modo diverso daquilo que concluiu o Superior Tribunal de Justiça. Agradeço ao ministro Zanin e proclamo o resultado. A turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, vencidos o ministro presidente e o ministro Flávio Dino. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, com licença. Boa tarde, obrigado. Não há mais nenhum processo hoje a ser julgado. Agradeço aos eminentes colegas, a ministra Carmen, ministro Fux, ministro Zanin, ministro Flávio Dino, ao subprocurador-geral da República, doutor Paulo Vasconcelos Jacobina, ao nosso secretário, senhores e senhoras, advogadas e advogados, desejando uma boa tarde a todos, declaro encerrada a sessão.